Você acha que o mundo está acabando? Essa pergunta, a resposta é complexa, Thiago, mas vamos deste último confronto pontual entre Israel e o Irã e a entrada dos Estados Unidos. Todo mundo, não, então está começando a Terceira Guerra. Não, não está. Para nós termos uma guerra mundial, ela precisa envolver as grandes potências do mundo. Não teremos guerra mundial sem a participação de Rússia, de China e de Índia, a maior população do mundo. Não vai ser uma guerra mundial sem esses países estarem envolvidos, sem os Estados Unidos estar envolvidos, sem a Europa estar envolvido, sem o Japão estar envolvido. Se você não tiver todos esses países juntos, não tem Terceira Guerra Mundial. Claro, nenhuma guerra mundial começa sendo mundial. Elas sempre se iniciam com conflitos regionais, às vezes desconectados, e aí, em algum momento, eles se juntam, afetando o mundo todo e virando uma coisa só. A Segunda Guerra Mundial, que é um exemplo que eu costumo usar bastante como analogia, você tinha 3 conflitos regionais separados. A Alemanha invadindo a Europa, querendo dominar a Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão querendo dominar a China e a região da Ásia do Pacífico. Esses 3 países, eles não estavam unidos. Eles estavam separados e tinham projetos particulares e individuais regionais no seu quintal. Quando que a Segunda Guerra vira mundial? Quando os Estados Unidos entram na guerra. Quando o Japão ataca Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos entram. E aí, então, os 3 conflitos se unificam numa grande guerra com 3 de um lado e o resto do mundo do outro lado. Basicamente isso. O que nós temos hoje? Nós já temos 2 conflitos regionais, que é a Rússia, na Europa, e o Irã, no Oriente Médio. O terceiro conflito está se desenhando, que é a China tomar Taiwan. Então, olha a similaridade. Tem uma similaridade com a Segunda Guerra Mundial. Nós já temos 2 conflitos regionais em andamento e um terceiro se formando. E nesse terceiro tem uma grande discussão. Os Estados Unidos vai permitir que a China tome Taiwan ou ele vai defender Taiwan? Se ele entrar para defender Taiwan, o cenário é igual da Segunda Guerra. A entrada dos Estados Unidos faz com que esse conflito se torne global ali. Mas não vai poder parar ali, porque em algum momento a Índia vai ter que participar disso para ser uma guerra mundial de verdade. Né? O mundo está mais expandido do que na época da Segunda Guerra. Então, a resposta é mais ou menos assim. O confronto entre Israel e o Irã não é o início da Terceira Guerra Mundial. Mas o desenho todo da geopolítica do mundo hoje caminha para um conflito global. Não só por esse exemplo que eu te dei dos 2 conflitos regionais e o terceiro se desenhando ali, mas porque o mundo está mais instável. E, por exemplo, né, no caso dessa história do Irã, se discute que Israel teria que atacar o Irã para destruir as instalações nucleares. Se discute isso há 20 anos. Eu não estou exagerando. Eu falo disso há 15. 15 anos que eu falo. Israel vai chegar algum momento, vai precisar usar a força para destruir o programa nuclear iraniano. E por que isso aconteceu agora? Porque realmente a ordem mundial está mais desestruturada. O cenário é de muito mais instabilidade e nesse momento não parece tão absurdo que ações ou confrontos como os que a gente está assistindo aconteçam. E quanto mais eles acontecem, mais eles abrem espaço para se normalizar isso. A invasão da Rússia à Ucrânia, ela abriu uma porteira para que outros países começassem a achar que tudo bem eu fazer o que eu quero, ou invadir o meu vizinho, ou conquistar o território que eu estou interessado. Não é por um acaso que a Venezuela começou a falar que ela queria Essequibo, na Guiana. Essa disputa da Venezuela com a Guiana, ela é muito antiga. Mas por que a Venezuela agora estava ousada o suficiente para dizer eu quero invadir? Teve o exemplo, teve a motivação da Rússia. Isso, porque tem uma desordem generalizada acontecendo. Então essa desordem ela convida a mais instabilidade, mais guerra e mais ousadia por parte dos países irem atrás do que eles acham que é de direito deles, ou que eles acham que é um movimento estratégico importante para eles. Então, o mundo caminha, sim,
no meu entendimento, para uma terceira guerra. E eu acho, e talvez uma outra pergunta mas isso dá para evitar? Eu acho muito difícil. E aí vou trazer uma explicação histórica. Quando a gente olha para o primeiro historiador, que é o Tucídides, que escreveu a Guerra do Peloponeso, ele falou do conflito entre Atenas e Esparta. Então, Esparta era a potência predominante e Atenas era a força em ascensão. E a rivalidade desses dois acabou levando à guerra. E esse conceito que foi identificado ali pelo Tucídides naquela época se chama armadilha de Tucídides, onde você tem duas forças e elas estão competindo entre si, e essa rivalidade leva você, que é a força predominante, a ficar com medo e receio da minha ascensão. E eu, como estou ascendendo, me sinto mais confiante e ousado e começo a exigir que eu tenho que ter um espaço nessa mesa diferente. Ou seja, ao longo da história, a gente estuda todas as situações que se criou essa armadilha de Tucídides. E só tivemos 4 situações ou 4 episódios que não viraram guerra, quando você tem duas potências rivais brigando pelo domínio do mundo. Quais eram as condições onde isso não aconteceu, nessas 4 vezes? A primeira delas eram democracias disputando com democracias. Porque democracias não entram em guerras com outras democracias. Então o Império Britânico estava ali sucumbindo e ele não virou e foi brigar com os Estados Unidos. Ele simplesmente passou o bastão. Falou, vai, tá bom, realmente você é maior do que eu, mais forte, mais poderoso, é a sua vez. Então todas as vezes que a gente tinha duas democracias brigando, a gente não teve a guerra. A segunda condição onde não tivemos uma guerra, quando tínhamos duas potências rivais, foi na Guerra Fria, que ela não virou quente. Porque a União Soviética colapsou sozinha. Então, a segunda condição se um dos dois lados dos rivais colapsar, não teremos um conflito. E aí a gente tem que aplicar, então, esse aprendizado histórico para a situação de hoje. E a situação de hoje Estados Unidos e China são os dois grandes rivais. A pergunta os dois são democracia? Não. Então, essa explicação não vai resolver, não vai solucionar, não vai trazer a paz. O segundo os Estados Unidos ou a China estão à beira do colapso? E a resposta para mim é não. Os dois têm problemas estruturais, complexos e difíceis, mas não estão à beira do colapso. Ou seja, me parece inevitável que caminhemos para uma terceira guerra. Óbvio, milhões de coisas podem acontecer, até o surgimento da inteligência artificial com capacidades super-humanas pode mudar esse cenário por completo. E, na verdade, não é uma guerra entre humanos, é um problema, uma guerra com uma outra forma de inteligência. Muita gente, a teoria da conspiração está tirando para tudo quanto é lado, diz que a guerra pode ser, inclusive, só cibernética, não nuclear, né? Ou seja, apenas ataques de inteligência artificial. Uma guerra cibernética, eu não acredito. O campo cibernético será um dos teatros de combate. Mas ele não é o principal. Porque a gente pode olhar para as guerras no Oriente Médio agora, né, com Irã e Israel, e olhar para a Rússia na Ucrânia. Tivemos ataques cibernéticos? Tivemos. Israel roubou, capturou as criptomoedas todas do Irã, nas operações, um monte de coisas foram feitas. Ucrânia e Rússia trocaram ataques cibernéticos, mas não é o ponto principal do combate. Você não vai fazer uma nação sucumbir só porque você desligou a internet dela. E você tem outras maneiras mais rápidas de consertar isso. Quando eu falo de inteligência artificial, eu não estou me referindo ao cibernético, mas eu estou me referindo ao surgimento de uma inteligência super-humana capaz de dominar a humanidade. E aí não é um conflito entre China e Estados Unidos, mas aí o nosso inimigo vai ser essa outra forma de vida, de inteligência que está surgindo. Então, claro, existem coisas imprevisíveis que podem acontecer, existem, mas da maneira como o tabuleiro está colocado hoje, ou como a história está se desenrolando, nós estamos caminhando sim para um grande conflito global. E os indícios são muito grandes, mas não é um único ponto, né, um único estopim que dá o início a tudo isso. Tem mais peças que precisam ser colocadas.
Só Israel atacar o Irã não é suficiente ainda para a gente falar, não, começou a Terceira Guerra. Tá, óbvio que tem gente que está dizendo também o seguinte, nós já não começamos a Terceira Guerra? E aí a resposta é talvez sim, porque na Segunda Guerra, quando que começa a Segunda Guerra? Ok, né, começa realmente quando os Estados Unidos entra. Mas não poderíamos ter a Segunda Guerra se não tivéssemos tido os 3 conflitos regionais que estavam em andamento. Então, existem algumas condições para que a gente tenha a Terceira Guerra. E algumas dessas condições já estão colocadas, que é o conflito da Rússia invadindo a Ucrânia, o Irã no Oriente Médio com Israel e a China querendo tomar Taiwan. Se não tivesse esses 3, também não ia iniciar mundial do nada. Entendeu?